Este podcast vai ficar na Chon. Na Chon. Porque É. hoje a gente vai falar sobre a Dona Armênia. A Dona Armênia. É isso que mesmo. nós vamos falar, essa é a ideia. Isso, exatamente. Então, antes de mais nada... Isso é entregação de idade. Nossa Senhora. Violento. Aliás, ano passado eu fiquei realmente muito triste quando faleceu Aracy. Porque era uma pessoa que eu queria ter conhecido até. Porque todo mundo disse que ela era uma pessoa incrível. Incrível. Eu queria muito ter conhecido Aracy, mas não consegui. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia, tô aqui com meu amigo Pirula. Tudo bem com você? Entregando a idade. Entregando a idade, estou muito Mas bem. estamos bem. Estamos bem. Aqui do meu lado, Carlos Ruas. Tudo bom, Carlos Ruas? Olá, Carlos pessoal. Ruas. tudo Que bem? livro é esse que está livro é esse que está folheando, segurando, Carlos Carlos Ruas? Ruas? Um livro muito interessante que fala sobre a Armênia. Olha Olha só. só. Mais especificamente por um momento da Armênia. Exatamente. Temos um especialista, que fez esse livro. Temos o autor do livro. Heitor Loureiro, muito obrigado. Ah, Seja muito bem-vindo. meu Obrigado, pai. gente, por me receber. Estou aqui feliz de estar na presença de pessoas que eu acompanho há muito tempo e admiro muito. A gente tava falando que você conhece o Fazer Pirula uma- desde criança, não é? Que você Não, tava bicho, comentando cara, ali sem fora. sacanagem. Olha, eu tava na faculdade, um amigo meu, Rafael Bara, grande abraço pra ele, me mostrou um vídeo e falou assim: "Você já viu esse vídeo do Pirula sobre o Oriente Médio?" Eu falei: "Quem é Pirula?" O que é um Pirula? O que é o Pirula? Não, o Pirula, aquele divulgador de ciência que fala de biologia e tal, fala, cara, não faço a menor ideia. Mas assiste esse vídeo sobre o Oriente Médio, aquele vídeo sobre Israel e Palestina, isso tem 15 anos brincando, assim. Uns 12. Tá, aí e a gente era os únicos dois nóia que estudavam Oriente Médio na faculdade lá em Juiz de Fora. Eu fiz Federal de Juiz de Fora. E eu assisti o vídeo e falei, caramba, material muito bem feito, muita qualidade. Até pouco tempo atrás eu recomendava para meus alunos esse vídeo, né, não tô fazendo mise-en-scène aqui porque eu tô aqui, de verdade, material de muita qualidade, quando quase ninguém fala sobre Agora tem coisas o tema. muito melhores disponíveis. Tem muito mais né? coisa, né? É. Agora, melhor também você tá, né? Tem coisa de muita qualidade que semelha daquele teu material. Mas eu parei de recomendá-lo, não é nem pela qualidade de ter coisa superior, é pela recorte de tempo, né? Porque passou muito tempo daquele vídeo, muita coisa já sim, aconteceu. não, aconteceu. Mas é um material de belíssima qualidade. Você falou de Eu queria graduação. fazer de novo aquilo lá. Então tem que atualizar. Se você tá com um pouco hater, boa sorte. É um super tema pra você se meter agora. Quer arrumar encrenca nesse momento? Inclusive, Por que teve não, né? muita coisa que eu deixei de falar naquele vídeo que eu me arrependi. Eu falei, não, eu tinha que ter falado. Eu tinha que ter falado muito mais coisa que, inclusive, bom, sei lá. Vamos nos manter num genocídio só? Primeiro, vamos Isso. localizar a Armênia. Coloque um mapa aí para todo mundo ver, para as pessoas que estão assistindo saberem onde fica a Armênia. Isso mesmo. Né? Porque nem todo mundo sabe. Entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. E, cara, a gente tem a Europa toda de um lado, que é, né, conhecido como o Ocidente. Aí, se você vai ali para baixo, você tem, né, os países árabes, Mediterrâneo. A Armênia é o quê? Tá, a Armênia é uma encruzilhada do mundo, né? Então é sempre aquela coisa se a Armênia é Europa ou se a Armênia é Ásia. Por exemplo, a Armênia joga os jogos da UEFA, né? Que é sempre um critério geopolítico bem estabelecido, né? Olha, joga, né, eliminatórias da UEFA e tal. Mas ao mesmo tempo tá pra lá da Turquia, né? Então... Que também é um lugar que se discute se é uma divisa com a Europa. A Turquia é a ponte não, né? da Eurásia, né? Justamente... A Turquia e a Rússia são dois países que estão em dois continentes. Rússia, né? Geórgia, Azerbaijão e Armênia. E mas ali aí- para baixo são os países árabes. Aí entra naquela loucura de... por exemplo, a Armênia é cristã, né? E a Armênia fez parte da União Soviética, então o nosso repertório tende a encaixá-la no Ocidente. Né? Mas ao mesmo tempo ela tem muito de cultura persa, que é o vizinho de baixo, o Irã, muito de cultura oriental como um todo, né? Trazendo aqui o Oriente Médio para a conversa, mas é um povo separado, etnicamente falando, uma língua separada do ramo indo-europeu. Eles né? se consideram Europa. Eu vou te falar, grosso modo, que sim, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles também se veem um pouco nessa ponte de civilizações e de culturas, porque basicamente a história da Armênia é isso, né? E uma coisa que eu acho muito interessante ali naquela região você tem esses três países do Cáucaso ali, com muitos conflitos de borda, né? Sim. Então você vê, tem a Geórgia com aquele pedaço lá que briga com a Rússia, a Geórgia também não se dá lá muito bem com a Armênia e Azerbaijão, e agora tá tendo uma briga violentíssima entre a Armênia e a Azerbaijão, que você vê que tá literalmente pegando fogo. E obviamente a questão histórica com a Turquia, que a gente vai comentar depois, né? Mas você vê que é um lugarzinho tão pequeno e tão conturbado, né? Ali a gente tem um problema sério que são as fronteiras nacionais de Geórgia, Armênia e Azerbaijão não foram pensadas para serem fronteiras entre estados nacionais. Eram fronteiras administrativas dentro de um mesmo país que era a União Soviética.
Então, no começo da formação da União Soviética, né, nos anos 1920, houve esse desenho de fronteiras, só que assim, é como o desenho de fronteira entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Você pode até considerar que são povos diferentes, o que não é o caso, né, para destruir minha própria comparação, mas são fronteiras administrativas que você tem trânsito de pessoas, uma pessoa de um povo vive no outro, casamentos mistos e tudo certo. O Azerbaijão é um pouquinho diferente porque eles são muçulmanos xiitas, né? Então, culturalmente são mais próximos do Irã, ainda que sejam turcos étnicos, né? Então aí já entra uma outra coisa na salada. Mas, quando a gente tem o fim da União Soviética e a consolidação das 15 repúblicas socialistas soviéticas como 15 estados nacionais, aí o bicho pega, porque alguns povos ficaram do lado errado da fronteira. E é o caso da Ucrânia com a Rússia, por exemplo, se a gente quiser entrar nessa discussão também, a questão da Crimeia, Luhansk e Donetsk, né? Que todo mundo acompanha nos últimos 3 anos. Não tem né? como. E a questão dos armênios de Nagorno-Karabakh, que ficaram dentro do Azerbaijão independente, ainda que seja uma região do qual eles são autóctones, né? Eles estão lá 3, 4 mil anos, certo? E de maioria armênia, fala armênia, cidadãos armênios, só que ficaram dentro do Azerbaijão, né? Aí acaba a União Soviética, começa uma guerra deflagrada entre as duas repúblicas, que oficialmente dura até hoje, mas ano passado a gente teve já 2023 a gente teve uma clivagem muito importante, que foi quando todos os armênios que estavam lá foram expulsos para a Armênia, né? Num processo de, alguns chamam de limpeza étnica, né? Ou de genocídio. Em vez de esticar a linha, assim, né? Porque tem Armênia no Azerbaijão, né? Botaram a linha do lado errado. Exatamente. Perder território ninguém quer, né? Aí o Azerbaijão não, vocês que vão para lá. Isso aconteceu ainda durante o final da União Soviética. Então, os armênios de lá se autoproclamaram uma república independente. Mais ou menos como Kosovo também, para ficar numa coisa, né, mais próxima ou mais recente. E o Azerbaijão não aceitou. E Moscou também não quis comprar a briga com o Azerbaijão, afinal de contas é um produtor de hidrocarboneto muito importante, né? De petróleo, gás. E os armênios falaram, beleza, então a gente é um país independente aqui. Quem que reconhece? Ninguém. Mas a gente está aqui vivendo a nossa vida. Né? Só que como o Azerbaijão... você disse, vivendo a vida há 3 mil anos. Não é recente. Exato, né? E aí tem toda a questão de todos os bens culturais e arqueológicos que os armênios têm lá, né? Uma pergunta que eu nunca fui atrás para saber, na verdade ela me surgiu agora. Aquele esclave que tem é do Azerbaijão. Nakhchivan. Isso, aquele pedaço. Cara, a coisa é tão confusa assim que você precisou fazer um país com 2 territórios intercortados ali só pra Armênia ter um contato com o Irã ali de 1 quilômetro. Do camarada Stalin, né? Isso aí é a criação do Stalin. Só pra ter um contato com o Irã, assim, pra encostar um... Por que tem um corredorzinho? Porque aqui tá o Azerbaijão, certo? Aí aqui, Nagorno-Karabakh, aí tem um mapa da Armênia que parece um martelo. O cabo do martelo separa o Azerbaijão do Azerbaijão. Porque do lado de cá tá Nakhchivan. Só que esses 3 territórios, Nagorno-Karabakh, o Cabo do Martelo, que a gente chama de Siunik ou Zangezur, depende né? É uma coisa só. Só que na criação dessas fronteiras nacionais, e tinham armênios azeris em todos esses lugares. O Stalin falou, isso aqui é do Azerbaijão, isso aqui é da Armênia, isso aqui é do Azerbaijão também. Né? Por que ele fez isso? Naquela tentativa de quebrar os nacionalismos do Cáucaso no processo de consolidação da União Soviética. Perfeito. E, parêntese, Stalin era georgiano. Ah, sim. Então... Ou seja, era pra ferrar os outros dois. Sim. Chegar e falar assim... Sim. Gente, mas cortou o Azerbaijão. Se você tem um amigo que mora do outro lado, como é que faz? Você tem que... Tem que passar por dentro da Armênia. E essa é a grande treta de hoje, enquanto a gente fala, porque o Azerbaijão quer unir esses 2 territórios. Ele quer fazer um corredor no qual ele não precise pedir autorização pro Irã para passar pelo território iraniano. Uma passarela, né? Quase isso. Não. E como é que chama aquela coisa do Levi Fidelix? Um aerotrem. Aí não passa nem no solo, né? Essa é a treta de agora, né? O Azerbaijão querendo cortar a fronteira da Armênia de leste a oeste para passar um corredor. E o Irã falando, vocês não vão fazer isso, porque ninguém mexe com a fronteira nossa com a Armênia. Acontece alguma coisa de muito relevante na fronteira do Irã com a Armênia, do ponto de vista, sei lá, comercial, alguma coisa assim? Tirando briga. Não, acontece. Não tem briga. É uma fronteira muito pacífica. Porque, assim, a fronteira tem o quê? 2 quilômetros. Não mais que isso. Cara, eu vou te falar que 30, tá? Mas 30 assim, quilômetros? Pode ser que tenha um pouco mais. Ah, nossa senhora, mas que fronteiraço. 40 quilômetros. Nada. Não, mas olha só, aí tem aquelas bizarrices, né? Quando tem manifestação de armênios pelo mundo e tal, eles levam a bandeira do Irã, porque o Irã é um grande aliado da Armênia. E quando os azeris têm manifestações, dão a bandeira de Israel. E sendo que eles o são Azerbaijão também. É um país xiita. Certo? E aí, xiita e sunita, um não quer dizer que é mais radical do que o outro, né? Pelo amor de Deus, não é essa a discussão. Até porque descobriram que né, isso não é tão simples. O Israel é um grandíssimo aliado do Azerbaijão. Porque compra petróleo deles? Não, e o Azerbaijão é a maior minoria
do Irã. Então, através da República do Azerbaijão, Israel infiltra inteligência dentro do Irã. É um lugar, o Azerbaijão, antes de ser chamado Azerbaijão, já tinha comunidades judaicas importantes ali, né? Baku, a cidade de Baku, é muito mais antiga do que a República do Azerbaijão. Então, os azeris se orgulham muito de ter a única cidade judaica do mundo fora de Israel, porque eles têm lá uma vila no qual vivem judeus azeris até hoje, né? A questão não é essa, a questão é que para a Armênia, o Irã é um grande aliado, porque os armênios também são muito numerosos dentro do Irã. E o Irã usa a Armênia como uma porta de entrada para o Ocidente. Pegando, a gente estava falando mais cedo do show do System of a Down, em 2015, né? Na Armênia, eu estava lá. Eram ônibus e ônibus e ônibus e ônibus e ônibus vindos do Irã. Eu só vi pelo DVD, do Irã. Do Irã, os iranianos doidos, porque assim... Sim. Aí depois eu fui no show do show do Anathema, também muito iraniano no show. Sepultura, um pouco depois, lotado de iraniano, porque eles não têm show lá, né? Sim. Então eles usam a Armênia como porta de entrada para o Ocidente, porta de saída do próprio Irã para real estate, eles investem na Armênia, né? Então é um aliado muito importante. Apesar de ser uma vírgula no mapa, eu falei pro Ruas agora, essa vírgula no mapa aí, a Armênia, né? É importantíssimo para o equilíbrio da região. Ou seja, no Irã não tem nada do Ocidente, né? Por causa da questão política. Mas na Armênia tem. Então, o povo iraniano que gosta de coisas do Ocidente vai pra Armênia, né? Vai ter o show de fulano. Sim. Opa, vamos pra Armênia, assiste e volta, porque tem esse corredorzinho. Agora, uma outra pergunta. No que diz respeito à parte cultural, a gente sabe que o Irã, por exemplo, é muito restritivo por causa da questão religiosa, tal, né? Como você acabou de falar, não tem show lá, é uma coisa meio... acredito que não é porque as bandas não querem ir, né? Eu acredito que é porque haja uma restrição de possibilidades lá. O Azerbaijão, sendo xiita, também tem essas mesmas restrições ou aquilo lá é uma característica do Irã como país mesmo? Porque o Azerbaijão, apesar de xiita, na maioria da sua população, é um país laico. É uma república laica. Então, até alguns anos atrás, teve um show da Shakira lá. E a Shakira, em algum momento, levantou a bandeira da Colômbia. E pro telespectador mais atento, sabe que a diferença entre a bandeira da Colômbia e a da Armênia é que ao invés de ser laranja, é amarelo. São cores muito parecidas. Aí e o pessoal começou... assim. a bandeira colombiana. O pessoal começou a vaiar loucamente, xingá-la, né? E aí até explicar que focinho de porco não é tomada, como diria lá na minha terra. Ela nem deve ter entendido porque estavam vaiando, né? E assim, tem isso no YouTube. Procurem aquela qualidade de 2007, mas tem, né? Aí o presidente da Colômbia foi obrigado a se posicionar contra os azerbaijanos. Colômbia, onde existe uma cidade chamada Armênia, que é justamente o polo cafeicultor da Colômbia, né? Que foi fundado por armênios não, também. É porque ali é uma região que tem vinculações e nomes bíblicos. Então tem Antioquia, entendi. Tem Circácia e tem Armênia, né? Mas então, Azerbaijão é muçulmano. Muçulmano xiita, sim. Tá, mas é laico. O Estado porque laico, o Estado sim. é laico. O Estado é laico. Mesmo que falar que o tipo Brasil a é Bósnia. cristão, Sim, ou mesmo sim. no Brasil. É. O Brasil é cristão. É cristão, mas é laico. Indiscutível Mas cristão, mas é um Estado laico. Sim. Por isso que... Entendi. Ainda que diferente tenha... do Irã. Sim. Não, a Deus gente seja louvado está na nossa virando- moeda, Eles né? estão Não, e a gente está tentando virando deslaicizar. outra coisa. Exatamente. A gente Calma tá que virando outra a gente coisa, está mas- virando outra Mas coisa. é tipo a Bósnia, né? É um estado majoritariamente muçulmano, mas que também é laico. E a Armênia é né? cristã. Justamente por causa das diferenças minoritárias dentro da A Bósnia, Geórgia sim. é o quê? Cristão também. Cristão também. A Ou seja, a própria bandeira divisa da ali, porque dali Geórgia pra baixo é tudo é um muçulmano, monte de né? cruz, né? Mas é a Cruz de São Jorge, né? Também é aquela... Mas qualquer jeito, é justamente essa questão. Essa questão da Armênia, a gente vai falar especificamente da Armênia Sim, hoje, sim. mas a gente está falando de uma região de transição que está em disputa historicamente 4 desde mil anos. sempre. Você desde comentou, né, que o trajeto da Europa pro Mediterrâneo, né, ela tá no meio do caminho, né? Sim. É uma região de disputa que você tem impérios indo e voltando, crescendo e voltando desde sempre. Então é uma região belicosa, não porque o povo é belicoso, em nenhum absoluto. momento a gente fala Nenhum disso. deles, É uma região disputada. Nenhum deles, inclusive. A gente não pode falar que um povo é belicoso por isso. A gente tá falando que é uma região que tá em constante disputa há 4 mil É anos. um trajeto complicado, né? Ela tá no meio desse corredor importante para porque várias nações grandes. A gente que é... Eu vou falar uma frase polêmica. A gente que é ocidental, aspas, né? Porque... Sim. Mas a gente Ou a gente que é no herdeiro sentido- de uma cultura Isso, eurocêntrica, perfeito. com Isso, todos os exatamente. problemas que tem nisso, Perfeito. a gente acha que o centro do mundo é a Europa. Ou o Atlântico, assim, né? Já. Mas assim, a Europa é uma península da Ásia, certo? Por milhares e milhares de anos, o centro do mundo, o coração do mundo, como diz um autor, o Peter Frankopan, é a Ásia Central, o Cáucaso, a Ásia Menor, que é a Turquia hoje, e o Oriente Médio ali, Palestina, Líbano e tal. Esse lugar é o lugar mais importante do mundo. E o Egito, né? Somando sim, ali sim, como... claro, entrando como- E ainda mais, né? Não tinha nem canal de Suez, era uma faixa de terra contínua. Mas o meu ponto é
essa coisa tem 200 anos, 400 anos que a Europa é o centro do universo, né? Nem do universo. Então é isso. Hoje, pra gente, a Armênia, né? Pra muitos pode ser até anedótico, né? É a Dona Armênia, é a estação de metrô aqui em São Paulo, Cisma Vadal, Kim Kardashian e tal. Mas é um lugar muito relevante para a história e para a geopolítica, assim, desde sempre, né? Sim. Então, isso também explica, né? Justamente essa belicosidade entre vários povos que estão lá e vários que já não estão mais. Sim. Porque já não existem mais, né? Isso também a gente acaba esquecendo de levar em conta. E aí você faz um livro chamado Genocídio Armênio. Eu não conheço muito bem a história do genocídio armênio. Isso vem antes da União Soviética, né? A gente estava falando da União Soviética e digamos, uma certa bagunça que acabou sendo gerada por causa do Stalin, mas isso daqui é anterior, né? Sim, é durante a Primeira Guerra Mundial, né? Antes de mais nada, vamos explicar. Quem indicou o Heitor pra gente foi o Iclis, que já esteve aqui com a gente. O Iclis fez uma coleção baseada no podcast, não é? Sim, são episódios do podcast que viraram livro. Alguns temas viraram livro. Uma coisa incrível, aliás. Não, projeto muito... Eu tenho que parabenizar muito isso, porque isso é um troço maravilhoso. E esse especificamente, então a gente estava conversando um pouco, você começa a falar da sua formação, você vai estudar Armênia, então não é só nesse contexto do genocídio, você inclusive fez parte do seu doutorado lá, então esse texto especificamente, ele surge desse contexto dessa coleção organizada pelo Iclis, que já esteve aqui, maravilhoso, que volta quando quiser, a casa é dele. Primeiro, eu queria voltar um pouco na sua história para a gente chegar na Armênia. Você fala que você está lá na graduação em História. Sim. Por que Oriente Médio? E como você cai na Armênia? Acho que isso é uma coisa que seria interessante pra gente chegar até porque a Armênia não é exatamente Oriente Médio, dependendo da interpretação. Então, isso. Não, eu tava no ensino médio e aprendendo a tocar guitarra, e aí alguém me apresentou o System of a Down, né? Aí o System of a Down, os 4 integrantes são de origem armênia. E a minha mãe é professora de história também. Eles não são armênios. É porque o ser armênio é uma pertença étnica parecido com o judeu. Não, então, mas assim, eles não são nascidos, essa é a minha pergunta. O baixista é nascido na República da Armênia. Eu entendo o conceito, mas eles não são nascidos na Armênia. O Sérgio é libanês, o Sérgio e o Johnson nascidos no Líbano, e o Daron já nasceu nos Estados Unidos, mas o pai é armênio do Iraque e a mãe é armênia do Irã. Perfeito. Ou vice-versa. Tá, tudo bem. Mas é uma questão de pertencimento e de identidade. Perfeito. Mas é isso, eu tava no ensino médio tocando guitarra, meus amigos lá em Juiz de Fora me apresentaram o System of a Down. E aquela época, não sei se vocês lembram disso, né? Era tudo mato, e assim, pra você entender, eu não falava inglês na época, né? Pra entender as letras, tinha que baixar lá no letras.mus.br ou qualquer site desse que valha, e pegar a tradução, imprimir e ficar assim, né? E ouvindo as músicas. E eu comecei a pegar nas músicas do System. E System of a Down canta devagarzinho, né? Aí eu comecei a pensar aqui e ali algumas referências, né? E tem uns easter eggs ali de cultura armênia, de música armênia, muito, muito louco, né? Muito interessante. E eu comecei a falar, Armênia, genocídio armênio, porque eles falam nas músicas, né, sobre genocídio e tal. E como eu disse, a minha mãe é professora de história, então sempre tive muito livro em casa, né? Eu comecei a pegar os livros e... isso com 14, 15 anos, né? Ficar pesquisando e... quando tinha alguma coisa de genocídio, era o Holocausto, né? E não tinha mais nada. E eu comecei a falar, mas é tão importante assim, né? Os meus ídolos fazem música sobre isso, como é que ninguém fala sobre isso e tal? E aí eu prestei História, né? No vestibular, passei. E aí sua mãe fez, não. Não, foi... Não, pior que ela me incentivou. Mas aí na faculdade eu falei, agora aqui no centro de saber... Agora eu vou achar... Vai ter uma palestra sobre genocídio e, né, óbvio que não. Mas, ao mesmo tempo, isso me estimulou uma curiosidade. Eu acho que todo mundo aqui começou a pesquisar por causa de uma curiosidade, né? Uma coisa pequena que vai te puxando um fio, de repente, né? Aqui estamos. E foi isso. A partir desse contexto eu comecei a me interessar, conheci pessoas, professores em Juiz de Fora e fora que começaram a me ajudar também com a pesquisa. Na época tinha pouquíssima fonte bibliográfica e tal, né? Aí comecei a estudar inglês, comecei a estudar francês para ter acesso a outras fontes. E assim, né? Fui fazendo a minha graduação lá, publiquei alguns artigos ainda na graduação, vim para São Paulo fazer o mestrado. Já com a Armênia, já com nesses artigos durante sempre, a graduação. Sempre. Uma coisa ou outra eu fui para outro caminho, mas no geral... Mas no geral era esse foco. No geral esse foco. Aí em 2010 eu vim para cá fazer o mestrado, eu já comecei a dar aula na USP sobre o genocídio armênio, no curso de armênio da FEFELESH, né, da Letras Orientais. E aí já comecei a conhecer mais gente, outros contextos e tal, e assim a gente foi avançando, né. Aí em 2013 eu entrei no doutorado, né? Em 2015 eu fui para a Armênia no doutorado sanduíche. Você fica 2 anos?
Não, eu fiquei 6 meses. Ah, você ficou 6 meses lá, morando lá. Acho que uma coisa legal da gente explicar para quem tá assistindo, e isso foi uma surpresa para mim há uns 2 anos, é que a gente tende, dentro do nosso eurocentrismo, que a gente tem nas escolas, a estudar a guerra mundial que aconteceu na Europa, o genocídio que aconteceu na Europa, tudo que aconteceu na Europa. E para mim foi um choque, por exemplo, na época, quando eu fui ver o que eles chamam de Terceira Guerra Mundial que aconteceu no Congo, que foram 6 milhões de pessoas mortas e que você tem toda uma perseguição étnica. E a hora que você abre os olhos para isso, você começa a perceber que essa não é a única história de genocídio que aconteceu na história, como, por exemplo, o genocídio armênio. Então você começa a perceber que o mundo não está no umbigo da Alemanha, da França e da Rússia, que depois vira União Soviética, que você tem outras questões que podem até ser influenciadas pelo que está acontecendo na Europa, acontecendo na Armênia. Eu acho que essa seria uma questão, né? A Europa ajuda a ferrar o Congo. Isso, mas o Congo dificilmente ajuda a ferrar a Europa. Então, tipo, é meio que um vetor, né? Não, tipo, fica... porque a hora que ele tava falando, por exemplo, o jeito que a Armênia foi dividida, você vai estudar o que aconteceu no Congo, e o que aconteceu no Congo é geralmente o que aconteceu na África inteira, que você pega uma régua, divide a África, esquece que tem gente morando lá. Exato. E isso vai dar merda. Nas Américas. Que aconteceu nas Américas, isso vai dar merda por 150, 200, 300 anos, e a gente acaba esquecendo da história. Então, acho que contar essas histórias é muito legal, por isso, pra gente perceber que o mundo não é só a Europa, né? E que nós não somos europeus, inclusive, e que os europeus não consideram a gente europeu também, e assim por diante. Mas beleza. Quando você vai fazer o doutorado, você vai fazer sobre genocídio armênio ou não? Você vai estudar uma coisa mais específica, como a gente faz nos doutorados? Mais específico. Meu doutorado é sobre como a causa armênia, que é essa reivindicação dos armênios por território, chega no Brasil ainda durante o genocídio e a Primeira Guerra Mundial. Pô, legal. Então, só que aí entra a maluquice de você estudar um povo diaspórico, né? Porque eu tinha arquivos aqui no Itamaraty, tinha arquivos na Armênia, tinha arquivos nos Estados Unidos, arquivos na França, e aí começa a catar a moedinha da CAPES, né, das outras fundações, para ir viajando atrás desses documentos, né? Então eu fui na Armênia de olho num fundo específico, né, num arquivo específico, e também, assim, eu cheguei na Armênia dia 14 de abril de 2015. Né? O centenário do genocídio armênio foi rememorado dia 24 de abril de 2015. Então eu queria também viver a experiência antropológica de estar lá no centenário. E um dia antes o show do System of a Down na Armênia, o primeiro e único show. Na verdade, você usou dinheiro da CAPES para ir no show do System of a Down na Armênia. O show do System foi homenagem, foi pensado para o centenário? Era uma tour chamada Wake Up the Souls. E o último show da tour era em Yerevan, dia 23 de abril. Então o show... Você falou que a data é 24, é isso? Começa no dia 23 e o show acaba no dia 24. Perfeito. Né? Acaba na... Então, tô lá, tem uma bandeira do Brasil no meio do show que dá pra ver lá. É a sua. Não, aquele show é de arrepiar, cara. Nossa, chuva do caramba. É de arrepiar. Assistir ele, o que estava disponível na internet, eu vi tudo. E eu falei, mano, é impressionante. Temos uma evidência do turismo sem fronteiras aqui na nossa frente. Só falando, gente, é brincadeira. Pelo amor de Deus. O Ciência Sem Fronteiras foi um dos maiores programas de educação já feitos na história da Universidade Brasileira, que foi cortada depois do golpe contra a Dilma e que piorou demais a qualidade das pesquisas feitas no Brasil. Uma pesquisa sobre o povo armênio que veio no Brasil, feita por um historiador brasileiro que vai até a Armênia para ler os documentos em loco e para viver aquela experiência, é fundamental para a qualidade do trabalho que vai ser entregue, para a qualidade do que ele está fazendo. Se a gente não tiver investimento desse tipo, que universidades do mundo inteiro fazem, do mundo inteiro, com dinheiro público, inclusive dos Estados Unidos, inclusive dos países ditos liberais que vão visitar os Estados Unidos fazia. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Agora a hipocrisia acabou. Agora a hipocrisia acabou. Agora realmente os caras pararam. Então eu tô brincando porque isso é uma crítica que se fazia a um programa que é fundamental para a melhora da qualidade da universidade. Eu, na época, estava no doutorado e sigo tendo minhas críticas ao Ciência Sem Fronteira, da maneira como foi todos os programas têm que ser colocado. E, inclusive, algumas coisas que foi por teimosia da Dilma. Mas, definitivamente, isso não quer dizer que o programa seja ruim. Sim, e nem que não tenha feito uma diferença violenta. Todos os fronteiristas que eu conheci, e não foram poucos, todos eles voltaram com uma bagagem extraordinária, fizeram todo um bom aproveitamento. E conseguiram uma experiência que fez toda a diferença na carreira deles. Eu também acho que todo mundo passou por isso, né? Que a gente era meio ave rara, né?
Sim. Um brasileiro. Sim. Eu fui o primeiro brasileiro aí pra Armênia dentro do contexto da CAPES. Não tinha lá no campo, sabe? Então teve que criar um campo, Armênia, cadastrar tudo. Outros colegas foram depois e já tava lá. Aproveitaram o caminho. Mas assim, era uma coisa quase um extraterrestre, né? E por que eu tô falando isso? Porque como o Pirula disse que muitos colegas trouxeram pro Brasil uma bagagem sem tamanho, a gente deixou uma bagagem também nesses lugares. Perfeito. Eu não tô falando de mim, em absoluto, mas assim, quantos colegas foram com a experiência brasileira? Eu tenho um primo que dá aula no Oregon hoje, Universidade do Oregon. Assim, a bagagem que ele leva para os Estados Unidos, para o Canadá, quando ele, né, durante a carreira dele, sobre o cerrado brasileiro, é um negócio inacreditável. O pessoal fica espantado, sabe? E isso vale para qualquer área, né? Então, o mundo está também sem nosso aporte, entendeu? Isso é muito triste. E só para quem tá assistindo, tem uma visão muito deturpada de que, não, ciência sem fronteiras. Gente, a bolsa era apertada, ir para fora do país com a grana da CAPES tinha grana, mas era uma grana bem apertada. Pagar conta no Brasil e conta fora. Tinha que pagar conta no Brasil e fora. Então não era um negócio simples, é muito amor por fazer o seu trabalho. Mas beleza, então contamos essa parte da história. Explica pra gente essa história do genocídio, que é pouco conhecida por muita gente. Aqui então, no Brasil é vamos entender essa história, o que é mais esse genocídio que a gente vê que tá escrito, o livro tá aqui, o link vai estar aqui embaixo, deem uma olhada, leiam, escuta o programa do Iclis, vai lá que tem um monte de coisa legal. Aliás, o termo genocídio foi cunhado por causa deles, não? Tem uma forte inspiração no caso armênio, mas deixa eu voltar vamos começar à primeira pergunta. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial, a gente não tinha ainda os países que nós temos hoje, né? Nós tínhamos o fim da Era dos Impérios, como alguns historiadores chamam, Hobsbawm, né? Mas notadamente, e nós tínhamos o Império Otomano. Né? O Império Otomano, ele não é a Turquia de hoje, isso é muito importante que a gente entenda. Né? O Império Otomano, ele era os Balcãs, quase inteiro, né? A Turquia de hoje, beleza, né? O que é Síria, Jordânia, Líbano, até o Egito, né? O Império Otomano, ele é multicontinental, multiétnico, multirreligioso e multicultural. É óbvio que o elemento principal é o turco, né? Que não é árabe, né? É turco, certo? É sunita, islã sunita, mas tinha ali, dentro do Império Otomano, a gente tinha armênios otomanos, curdos otomanos, gregos otomanos, judeus otomanos, árabes otomanos, né? Todos súditos do sultão otomano. Minorias religiosas, minorias étnicas, mas dentro de um mesmo guarda-chuva. Isso vai mais ou menos bem por alguns séculos, né? Mas chega ali no final do século XIX, era dos nacionalismos exacerbados, né? Aquela coisa do pan-germanismo, do pan-eslavismo, né? Daquele nacionalismo que eu sou eu e você tem que morrer, né? Não é do tipo eu sou eu e você é você. Né? Não é o nacionalismo romântico, é o chauvinista, né? Eu sou eu e você merece a morte, né? Porque, né? Deutschland über alles, sabe assim, né? E aí o Império Otomano começa a se esfacelar, patrocinado pela Europa, no contexto do final do século XIX, começo do século XX. Quando começa a Primeira Guerra, o Império Otomano entra do lado da Alemanha, tá? Porque tinha uma ligação ali bem próxima de Alemanha, de Império Alemão e Império Otomano. Acho que todo mundo já ouviu falar na ferrovia Berlim-Bagdá. Né? Era uma forma dos alemães acessarem o petróleo da Mesopotâmia, assim chamada na época. Né? O Império Otomano entra do lado da Alemanha contra o Império Russo, que é o inimigo mais óbvio ali, né? Tanto no Cáucaso quanto nos Balcãs, né? Enfim, os Balcãs se tornam independentes, vai ter a criação da Sérvia, vai ter a criação, e aí toda aquela disputa da Bósnia, né? De Sarajevo, o príncipe da Áustria-Hungria indo lá e tomando tiro, aquela coisa toda, todo mundo conhece essa história. Né? Então, pera lá, alguma coisa eu perdi ali. Sim. Então tá, você tem o Império Otomano, pegando os Balcãs todos. Sim. Mas isso antes da Primeira Guerra começar. Tá. A independência dos Balcãs em 1912. Beleza. Mas aí o Império Otomano ficou do lado da Alemanha, né? Porque tem toda aquela proximidade. Os dois contra o Império Russo, entre outras potências, né? Então também a França, Inglaterra, tal, não sei o quê, e contra o Império Russo também. E a partir dali começaram a disputar os Balcãs já, não? Os Balcãs é uma disputa antiga, né? Os ingleses patrocinam a independência da Grécia ainda no começo do século XIX, né? Então é isso, ali naquela expansão imperialista, neocolonialista da Europa, o Império Otomano era um corpo estranho, porque ele não é uma colônia, né, aberta, ele é uma potência europeia, ele joga no tabuleiro da Europa, certo? Mas, ao mesmo tempo, as potências europeias cristãs, né, ocidentais, querem dividi-lo de alguma forma. Então, né, desde Napoleão no Egito, na virada do século XVIII para o XIX, e nos Balcãs. Agora, a questão dos armênios é que eles estão do outro lado. Eles não estão nos Balcãs, eles estão mais próximos do Cáucaso, justamente onde o mapa mostrou. Né? Só que a Armênia de hoje, que vocês podem ver no mapa, não é a Armênia histórica. A Armênia histórica seria mais ou menos 1/3 do que é a Turquia de hoje, até chegar na Armênia e
ao que hoje é o Azerbaijão naquela região de Nagorno-Karabakh. É um pedação. Sim, então, gigante. Qualquer armênio que vocês possam conhecer aqui no Brasil, incluindo a afinada Araci Balabanian, eles são originários do que hoje é Turquia. A região de Maraş, a região de Zeytun, Urfa, Siza, as cidades mais comuns que os armênios vêm para o Brasil, para a Argentina e para toda a América, são costeiros ao mar Mediterrâneo, entendeu? Então, esse é o problema, porque quando a gente tem o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, o pior pesadelo para o sultão otomano e para o grupo político que comandava o Império Otomano naquele momento, né, os jovens turcos, que é uma espécie de tenentismo turco, né, para fazer uma analogia com o Brasil, o pior pesadelo para eles é que os armênios se tornassem independentes, porque os armênios eram a maior minoria não muçulmana do Império, porque tem os curdos, mas eles são muçulmanos. Então deixa ele cortava de ponta a ponta, então. Isso. Né? Então, um terço da Turquia era Armênia? É, o terço oriental. E o terço não curdo. De população armênia. Aí oscila entre regiões que tem maioria armênia e regiões que não tem maioria armênia, mas é tipo 30%, 40%. É bastante ainda. É bastante. Não tinha a divisa do país ainda. Não tinha, não. Porque era o Império Otomano. E o Império Russo do outro lado. Mas tinha uma grande etnia ali de toda essa região. Mas é o que a gente falava antes, né? No contexto da África. A ocupação das pessoas não respeita a fronteira. Fronteira é uma abstração, né? É um negócio Fronteiras que a gente criou. não existem. Não existem, né? Não existem. Ninguém vai tropeçar na fronteira do Brasil com o Uruguai quando passar ali pelo Chuí. Né? Tirando ilha. Né? A fronteira é onde acaba a terra emersa. O Trump discordaria disso Ele construiria a Groenlândia. em relação à Groenlândia. Tudo pode mudar até esse podcast pro ar. Esse vídeo pro ar. Então, assim, nesse contexto, os armênios se tornam um grande problema na Primeira Guerra Mundial, porque naquela ideia de a Turquia para os turcos, os armênios não são turcos. Os gregos não são turcos. Os judeus não são turcos. Os curdos não são turcos. Os curdos não são turcos, porém, vai ter aquela coisa, não, mas também não são curdos. Eles são os turcos das montanhas. Ah, entendi. Entendeu? Tá. O que é uma estupidez. É igual falar que os Yanomami são os brasileiros da floresta. Não são Yanomami, certo? Você está anulando qualquer tipo de identidade de um povo anterior à identidade brasileira. Exato. Uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio Senhor dos Anéis, né? São os elfos da floresta, os elfos dos vales baixos. Também, enfim, talvez não seja bom entrar nesse ponto agora, né? Mas tem ok. Então, o genocídio armênio, ele é uma tentativa desesperada do Império Otomano de eliminar sistematicamente uma minoria que não pertencia ao grupo majoritário e não encaixava no projeto de grupo majoritário. E aí já tem darwinismo social, já tem eugenia, já tem toda uma teoria racial na qual os armênios estariam fora. Né? Que os turcos, que os otomanos abraçaram. Sim, não, que eles inclusive fizeram uma própria. O maior teórico disso dentro do Império Otomano é um curdo, chama Ziya Gökalp. Ele vai fazer toda uma ideia de que os turcos são o Übermensch, né? O super-homem do Nietzsche. Ele pega a ideia do Nietzsche de super-homem e fala, esses aqui são os turcos, esses outros povos são povos inferiores. Eu posso fazer um cortezinho no assunto. Lembra de onde você parou aí. Eu só quero fazer um enxerto porque eu... Do aula no ensino médio, velho. Nada que você vai falar. Porque é uma dúvida... Não, porque é uma dúvida que eu tenho... Uma criança de 13 anos é muito pior que qualquer dúvida que Não, porque é uma dúvida que eu tenho, porque assim, eu tava conversando com o Altair uma vez, né? O Altair vai pra Turquia sempre, ele tem ancestralidade turca, enfim, todas aquelas coisas lá. E o Altair vai bastante pra lá. E, assim, se você for olhar o histórico das migrações da espécie humana lá ali pela Ásia, tal, não sei o quê, o ramo linguístico túrquico, digamos assim, vai turco-mongol, aquela coisa, ele sai das estepes do centro da Ásia. Das montanhas Altai, justamente. Exato, da onde vem até o nome do Altair e tal. E você tem língua túrquica sendo falada na Sibéria. Finlândia. Sendo falada, né? Hungria. Então, você tem toda essa espalhamento. E os turcos, no sentido de idioma, né? E aí que foram quem chegou lá no Cáucaso, enfim, tô falando assim, lá na Anatólia, foi muito depois. Sim. Foi com a expansão do Gengis Khan que ele expulsou aqueles povos lá para baixo e eles foram indo para lá. Isso. Então, quer dizer... Se islamizam no meio do caminho, no contato com o Império Persa. Isso, né? Passa ali pelo Turcomenistão ali, vai aquela coisa... tem esse nome. E assim, isso é uma coisa muito interessante, porque a maior parte do povo da Turquia, do ponto de vista, étnico, genético, digamos assim, eles são... indo-europeus, eles são ali... Por isso que teste genético está proibido na Turquia. Eles têm mais proximidade sério isso? Sim, porque mostra que o DNA deles não é turco, assim... É uma mistureba, não existe um DNA turco. É circassiano, é armênio, é bósnio, é grego... Então, é lá dos Balcãs, aquela coisa assim. Turco mesmo, do ponto de vista da Turquia... Da Turquia não, da origem do idioma... Né? Ou seja, o idioma não corresponde, né? A origem do idioma não corresponde à parte étnica do ponto de vista genético. Então, tipo, eles não... E aí o Altair falou isso. Você tenta chegar para um turco e falar que a origem do turco é no meio da Ásia...
eles não aceitam. Mas é esse o ponto, porque a partir do genocídio cria-se uma identidade nacional turca excludente de qualquer tipo de divergência. Só que aí acaba o Império Otomano e começa a República da Turquia, 1923, com Mustafa Kemal Atatürk, ou seja, o pai dos turcos. Né? Ele ganha esse título e adere como nome. Né? E a partir dali, a Turquia para os turcos, as fronteiras são a Turquia, bandeira crescente e estrela, certo? Idioma turco, proíbe-se o idioma armênio, proíbe-se o idioma curdo, né? Proíbe qualquer tipo de pertencimento étnico, religioso não, porque é um estado laico também, mas enfim, que não seja o que o Atatürk define como criador da pátria. Inclusive, trocam o alfabeto, né? Eles pegam o alfabeto do turco, era o árabe, e ele fala, não, mas ó, a gente é laico, a gente é ocidental, vamos pegar o alfabeto do ocidente e adaptar a nossa língua. Então, aí tem I com pingo, en sem pingo, ó, sem sabe? Aquela loucura, porque não é alfabeto feito para aquela língua, né? Desculpa. Então, a princípio, assim, na época do Império Otomano, meio que você tinha uma coisa até um pouco mais tranquila para as minorias, bem mais sussa. Sim, tinha um sistema de milê, de comunidades. Você podia ser um cristão armênio no Império Otomano, ter uma posição no governo super alta, ter negócios de grande monta e tá tudo bem. É só você aceitar o sultão ali e falar... Tá tudo certo. E a gente volta para aquilo que você falou dos nacionalismos surgindo, que inclusive vai influenciar na Turquia e que vai gerar isso. Mas acho que tem uma coisa que é bem legal, que a gente sempre tem que ressaltar aqui também, que você falou, que é, sempre que a gente pensa em eugenia, a gente pensa no genocídio, que a gente estudou na escola, que é a Alemanha na Segunda Guerra Mundial fazendo eugenia. O que a gente precisa lembrar para o nosso público é que o conceito de eugenia surge antes e ele se espalha para o mundo inteiro. Então a gente tem eugenia nos Estados Unidos e pensadores eugênicos nos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que pessoas pretas andavam atrás no ônibus até a década de 60 nos Estados Unidos e tinham um bebedouro separado, e a origem disso é a eugenia. A eugenia chega na Alemanha, a eugenia chega na Inglaterra, a eugenia chega na Turquia, como você está explicando. Ela é criada da forma que a gente conhece na Inglaterra, né? Ela é criada pelo Chamberlain, para poder justificar a divisão colonial. Perfeito. E é muito importante também te lembrar que quando os nazistas promulgaram as leis de Nuremberg para poder segregar os judeus, eles tinham um sério problema. Né? Os alemães são super normatizados, né? Sim. O problema deles é como que a gente tira a cidadania de um cidadão? Certo? Os judeus são cidadãos alemães. Que estão na Alemanha há gerações. Não é de agora. Os caras estão na Europa há muito tempo. Para onde que eles olharam? Para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos tinham feito uma legislação para segregar uma parte da sua população. Exato. Nascida lá. Sim, as leis de Jim Crow e tal, a população negra do sul dos Estados Unidos. Eles copiam a legislação, em grande modo, dos Estados Unidos e aplicam aos judeus. Né? Aí é toda aquela loucura que também tem a ver com racismo. Não, né? a Ku Klux Klan era elogiada. Sim, é isso. Pelo Hitler e tal. Mas e por que a gente acha que, nossa, foi tudo uma invenção do Hitler? Né? Porque o que estava sendo feito era contra a população negra. Então, assim... Nem a gente. Não, eu tô falando também muito sério. Os americanos não era a gente. Como os Estados Unidos lutaram contra o Hitler e depois que o Hitler perdeu, eles foram os que mais tiveram, digamos assim, a primazia da narrativa também, eles têm que se colocar como diferentes do Hitler num nível que coloque o Hitler como vilão. Então, eles nunca vão admitir a parte em que eles foram responsáveis também por inspirar o nazismo em algum nível, entendeu? Sim. O livro que o Henry Ford escreveu lá, falando lá do problema dos judeus e tal. Nunca vão falar, cara, o Henry Ford foi condecorado pelo Partido Nazista, condecorado porque ele escreveu um livro dizendo que o problema do mundo eram os judeus. Então, quer dizer, e muitos judeus se refugiaram nos Estados Unidos também. Então, isso acabou gerando uma questão que para os Estados Unidos, né, ele precisava se distanciar dessa ideia de nazismo. Né? Eu falando, tem um professor de história aqui. Né? Eu explicando, um story explaining aqui. Já elogiei sua explicação de história aqui mais cedo. Vai lá. Eu queria falar da Turquia. Então, assim, pelo que eu entendi, pelo que você falou, quando o Império Otomano acabou, aí surgiu a Turquia com sua fronteira, com um nacionalismo muito grande, uma perseguição de minorias, porque tinha várias etnias ali. E como um terço era armênio, temendo, aí vê se meu raciocínio está errado, temendo, tipo assim, eles querem independência, eles são diferentes, papapá. Em vez da gente entrar em complexidades políticas, em perda de território, por que não eliminá-los? Sim. Mas isso da Primeira Guerra Mundial, no qual já havia uma grande cortina de fumaça, ninguém está olhando para dentro do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Perfeito. Tá todo mundo olhando para dentro das trincheiras da França e submarinos alemães e coisa e tal. Então tem uma população minoritária e aí entra o conceito de genocídio, né? Porque não tem nenhum tipo de... Se os estados são soberanos, ainda mais impérios, né? Assim, quem vai ligar para um
governo matando o seu próprio povo. Ou seja, já que os holofotes estão lá, esse é o momento da gente exterminar essa minoria aqui para não ter problema. E é por isso que guerra e genocídio andam sempre lado a lado. A guerra é um grande ensejo para isso. Mas tem uma guerra aqui, vai ter um genocídio ali. E acho que esse conceito que você trouxe, você trouxe é o mais importante. A Alemanha invadindo a França. Eu tô preocupado com o alemão matando o francês. Sim. A Rússia lutando. Lá na Armênia. Mas não é só na Armênia, porque o povo tava matando o próprio povo. Eu não tô invadindo ninguém, entre aspas. É como se fosse assim, digamos que a gente cria uma guerra com os argentinos. E aí começa uma guerra com os argentinos. E aí o Brasil invade a Argentina, começa a matar geral. Aproveitando isso, o pessoal chega e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pendurar... Eu ia falar indígena, mas acaba ficando sempre muito batido. Não, porque a gente fez isso com os indígenas. Porque a gente faz isso. Aproveita e extermina aquelas aldeias que sobrou. Mas é isso. E aí o pessoal tá falando assim, é que eu tava pensando numa coisa que fosse um pouco mais sei lá, algo melhor. Sei lá, vamos matar... A torcida do América de Minas. Isso, vamos matar... Eu sou mineiro, viu, gente? Já sei. Eles dão um trabalho. Vamos matar os corintianos. GX. Mas aí não é minoria. Aí Não. É minoria em relação à população brasileira, mas ainda assim é grande o suficiente para ser algo destacado. Certo. Digamos que a morte de todos os corintianos seria um genocídio, de alguma forma, né? Não da melhor parte do Brasil. Não do ponto de vista teórico, porque não é uma etnia, mas você entendeu, né? O que eu quis dizer. Aí, de repente, começam a matar todos os corintianos aqui no Brasil, mas tá rolando uma puta guerra com a Argentina em que os brasileiros estão matando os argentinos. Tipo, o mundo vai focar na morte de um país matando gente do outro país. Não, tipo, e se alguém falar vai assim, passar despercebido. Aí você vai falar, não, a gente tá em guerra. Isso aí é casualidade de guerra, acontece. Em guerra, mortes acontecem. Não, mas é civil. Não, mas tava ali no meio da guerra. Mas nem faz fronteira com o lugar da guerra, assim, não. Eles foram rebeldes, quiseram aproveitar da crise que nós estamos enfrentando pra se separar, pra criar um governo paralelo, pra derrubar o nosso governo. Pro tirano, a guerra é perfeita pra ele causar aquele genocídio que ele sempre queria fazer. Sim. Mas então o genocídio armênio foi durante a Primeira Guerra? Foi durante a Primeira Guerra Mundial, sim. Tava... E aí, numa população de 2 milhões de armênios otomanos, a gente tem a morte entre 1 milhão e 1,5 milhões. É nesse nível, sim. Sobrou 500 mil. Sobrou entre 500 mil e 1 milhão. Lógico que esses números são completamente, né? Mas sobra e eles ficam ou sobra e eles vão embora? Então, eles... E aonde, né? O genocídio armênio, ele não tem campos de concentração e extermínio. Tá. Então, a forma de matá-los é mandando-os para o deserto. Então eles saem das suas cidades, e aí só mulheres, porque os homens já tinham sido tirados antes, mandados para a guerra, desarmados, para morrer na guerra como... Meu Deus. Como bucha de canhão ou abrindo trincheira, certo? Só mulheres, crianças e idosos. E funcionou, né? Funcionou. Vão marchando em direção a Alepo, que hoje fica na Síria. Né? Na época, lembra que as fronteiras não existem. Né? A Síria é parte do Império Otomano. A Alepo, né, é um centro importante do Império Otomano. Um deserto tranquilíssimo, né? Deserto de Zor, né? Para quem quiser... Que tá no sul da Turquia. Tá no sul. Eles vão marchando, só que nisso eles vão morrendo de fome, de sede, de inanição. Aí vem os grupos curdos roubando mulheres e crianças, né? Levando para viverem dentro das suas comunidades. Aí tem toda uma questão vendo os curdos. Hoje eles fazem uma autocrítica disso, pedem desculpas, também um papo para outro momento, né? Então, o genocídio armênio, ele é um genocídio de marchas para a morte, de deportações. Caceta, e qualquer descendente de uma vítima, né, de sobreviventes, melhor dizendo, do genocídio armênio, vai te contar uma história assim da família. Minha avó sobreviveu porque ela foi escondida debaixo da saia, ou porque meu avô sobreviveu porque foi vestido como uma menina, porque estavam matando os meninos. Né? Então, eles vão chegando, essas caravanas, né, os que sobrevivem chegam em Alepo, né, ficam em Alepo um tempo, depois chegam em Beirute, né, e dali tá todo mundo em campos de refugiados, vou chamar assim, na região, no porto de Beirute. Né? Tanto tem um bairro em Beirute, uma quarentina, ou seja, quarentena, onde a galera fica ali, né, para ver se tá doente, se não tá. Né? E com o tempo, e a gente tem que pensar que já é um momento que os próprios árabes estão fazendo a América. Né? Então os armênios estão ali e estão vendo os árabes vindo pro Brasil, vindo pros Estados Unidos, né, para eles é tudo América. E aí os armênios começam a vir também. É aí que eles começam a se espalhar pelo mundo, e aí que a gente vai ter a criação da diáspora, né? Então os armênios, assim como os judeus, são um povo diaspórico, ou seja, tem mais armênios fora da Armênia do que dentro. Tem mais judeus fora de Israel do que dentro. Né? E aí essa coisa do pertencimento, da identidade que a gente estava conversando mais cedo. Tem mais italianos fora da Itália do que dentro. Mas curioso, então mataram eles, manda pro deserto. Sim. Porque aí mas eu vou morrer. Vai, exatamente. Vai, tchau. Resolve 4 problemas. Você esvazia as cidades, que agora vão poder ser habitadas por muçulmanos. Você se livra dos corpos. Você evita doenças e você diz que você não matou.
Não matei. Mandei eles andarem. Minha fronteira tá daqui pra lá, ele morreu lá? Não, e eu fiz eles andarem. Eles morreram. Nenhum tiro foi disparado. Sim. E aí, nesse contexto, né, a gente tem um jovem judeu polonês chamado Rafael Lemkin, que está em Lvov, hoje Ucrânia, né, estudando direito. E ele começa a ver notícia disso nos jornais, porque nós tínhamos cobertura de alguns correspondentes internacionais lá. E, sobretudo, quando ele descobre que um armênio matou o grande arquiteto do genocídio armênio que tinha fugido para a Alemanha. E esse armênio que matou o grande arquiteto do genocídio... Quantos anos 1921. Depois? Ah, tá. Tá Não ainda. É tanto. Não é, tá relativamente ali, 4 anos. Ainda tem gente morrendo nessa época. Tá. Quando esse armênio mata o grande arquiteto do genocídio e é preso e vai a julgamento, esse estudante de direito, ele fala assim, mas peraí, por que esse homem que matou o algoz do seu povo, ele é um criminoso por ter matado uma pessoa? E por que esse arquiteto do genocídio não é criminoso por ter matado mais de 1 milhão? Isso é uma incoerência. Aí ele tem essa discussão com o professor de direito e o professor responde de maneira bem cínica, né? Olha, é como um granjeiro e suas galinhas. Se ele matar todas as suas galinhas, isso não é problema de ninguém. E aí esse estudante, o Rafael Lemkin, ele começa a ficar com isso na cabeça, que a morte de várias pessoas de maneira sistemática por elas serem quem elas são, não é só um assassinato coletivo, Perfeito. não é só um coletivo de mortes, não é uma chacina, é algo maior. E aí ele vai fazer 30 anos depois o conceito de genocídio. Ele cria o conceito de genocídio. É uma palavra que não tem 100 anos de idade. Ele pega genos, né, do grego povo, tribo, raça, e sídio no latim matar, e junta tudo. Isso quando ele já era um refugiado do Holocausto, né? Ele teve que fugir da Polônia, certo? Da Polônia. Da Polônia, daí ele vai para Noruega, para Suécia, depois vai para os Estados Unidos, e ele cria o conceito de genocídio e começa a perturbar na ONU para que esse conceito vire uma lei do direito internacional, né? E aí a gente começa com outro problema, porque agora a gente tem uma lei que diz o que é genocídio e o que não é. Né? Só que a realidade nua e crua não tá nem aí para lei. Tem né? nuances. Não tá nem para Do lei. mesmo jeito que fronteira não existe, lei também não existe, Sim, né? E não existe... A lei não vem, não é dada na natureza, né? A lei não tá lá nas tirinhas do Rua, né? Deus criou uma lei aqui, né? E colocou lá junto com Adão e Eva. Né? É uma criação nossa. E a gente tem que acreditar nela para que ela exista. Né? Tá aí, talvez, também como as tirinhas do Ruas, mas eu já vou entrar no outro. Né? Mas a questão é a seguinte... Nós temos casos de morticínio em massa, e daí a gente pode falar do que vocês quiserem aqui, que na letra fria da lei não se encaixa em genocídio. Não é genocídio. Mas, como que você vai dizer que não é? Do ponto de vista sociológico, do que está acontecendo com aquela sociedade. Né? E outra, né? O direito tem aquela coisa da... Não pode... o princípio da reserva legal, né? Se algo é crime hoje, mas não existe lei que fala... Quer dizer, se eu faço algo hoje que não existe uma lei que fala que é crime... A lei foi feita amanhã, então hoje eu não sou criminoso, nem amanhã. Né? Se eu tô batendo palma aqui, amanhã proíbe de bater palma no podcast... Você não cometeu o crime não, e você porque também não tinha lei. Perfeito. Então, quando a lei acontece em 1948, a lei do genocídio, né, a Convenção para a Punição e Prevenção do Crime de Genocídio, o genocídio armênio aconteceu antes. Então, os turcos negam até hoje, falam, não, a gente não cometeu um genocídio, nem tinha genocídio na época. Né? Além de usar toda aquela desculpa que a gente falou, foi durante a guerra, a gente estava movimentando tropas, os armênios são cristãos como os russos, eles estavam nos traindo, porque os russos e os otomanos eram rivais. Né? Uma boa parte do genocídio, pelo que você falou, foi justamente recrutar armênios para morrer. Então, isso é muito difícil de provar, né? Nesse sentido de, tipo, ele morreu porque estava na guerra. Sim, exato. Tá, você comentou bastante, assim, do ponto de vista do governo turco em relação a o que eles fizeram com a Armênia e por que fizeram. E você foi à Armênia, o Felipe também vai e adora, fala que é o melhor lugar do mundo, melhor comida, melhor bandas, melhores paisagens, e a gente tava comentando até de ir. Como que a Armênia enxerga isso hoje? Qual que é a postura do governo ou até do povo em relação ao que aconteceu e tudo mais? Tem uma pergunta que vai até um pouquinho antes. Aquele pedacinho de terra que sobrou para a Armênia, sabendo que você tinha tantos armênios espalhados por ali, foi porque lá o genocídio não pegou? Ou alguma coisa assim? Porque justo ali... Sentido, né? É verdade. Porque justo ali virou o pedacinho de Armênia. Turquia ou qualquer outra coisa. São duas perguntas muito boas. Vou começar com a do Pirula, que é um pouco mais fácil de responder. Os armênios estavam entre 3 impérios. O otomano, o persa e o russo. O que sobrou hoje de Armênia, da República da Armênia, é o que era a Armênia russa e é o que vai virar a Armênia soviética. E é o que é a República da Armênia hoje. Se a gente pega o Tratado de Sèvres, que é o tratado que faz a paz dos países aliados com o Império Otomano pós-Primeira Guerra, era para a Armênia pegar justamente 1/3 da Turquia que eu comentei mais cedo falando, respondendo ao Ruas. Inclusive, tratado qual prevê também um Kurdistão. Tá? A Armênia aqui e o Kurdistão embaixo. Né? Então a Turquia seria mais o pedacinho europeu e mais um tequinho da Anatólia ali. O pedacinho europeu que é até hoje, até mais ou menos Ankara, que é a capital da Turquia hoje. Seria um país muito reduzido para que antes foi um império multicontinental. A gente não pode perder isso de vista. Seria um cubo. Seria um cubo, sim. E mesmo assim ocupado por forças estrangeiras. Constantinopla/Istambul seria uma cidade internacional por causa dos estreitos, né? Ou seja, ia ser uma ocupação do Império Otomano e tal. O problema
durante a Primeira Guerra Mundial acontece um pequeno evento da história chamado Revolução Russa, né? Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial e faz-se a paz com a Alemanha, né, Tratado de Versalhes, e o Tratado de Sèvres com o Império Otomano, agora tem um grande fantasma chamado União Soviética. Ainda não é União Soviética, mas enfim, a Rússia bolchevique em guerra civil vai virar a União Soviética. E uma União Soviética que está se expandindo para a região do Cáucaso e é um pulo para chegar nos campos de petróleo da Mesopotâmia. Né? Hoje Iraque, hoje o Irã também, que não era parte da Mesopotâmia, mas enfim. Então fazem um novo acordo com a Turquia. E aí já do Mustafa Kemal, que é o Tratado de Lausanne, 1923, que esquece essa Armênia que pega um terço da Turquia, esquece o Kurdistão e fala, olha, a fronteira é essa daqui, que é a fronteira que a gente tem hoje. Né? Então os armênios, eles ficaram restritos ao que era a Armênia russa. Tanto que o idioma dos armênios na Armênia de hoje é um e os idiomas dos armênios na diáspora é outro. São dialetos diferentes, né? Como português e espanhol. É tudo uma língua só, mas né, são dialetos diferentes. E aí a Armênia só existe hoje porque a União Soviética acaba e aquele pedacinho vai sobreviver por isso. E era a menor das 15 repúblicas, né? Então, daquele pedaço ali, o que tinha de povos armênios acabou virando um país ali por causa daquela questão. Todos os outros pedaços não teve a oportunidade, não tiveram oportunidade de virar um país. Então teria até mais de uma Armênia, se você fosse colocar. Era grande discussão em algum momento da história que ter a Armênia Ocidental e a Armênia Oriental. Ter duas Armênias. Pegaria um teco do Irã também. Poderia pegar Nakhchivan, que era um território historicamente iraniano que foi dado ao Azerbaijão. Tinha como a galera da Armênia e da Turquia fugir para a Armênia soviética? Tinha, isso aconteceu. Quando a República da Armênia é fundada, em 1918, vai ser sovietizada em 1920, né? Ela é uma república de sobreviventes do genocídio, refugiados enfim, além dos que já estavam lá e não sofreram o genocídio. Né? E alguns depois foram para o Líbano e para a Síria e mas foram para a Armênia, né? Então perceba, eles não são de lá. Então se algum amigo de vocês, descendente de Armênia, ou se alguém que estiver nos assistindo falar assim, eu vou para a terra dos meus avós, eu vou para a Armênia. Tipo, não é a terra dos seus avós. Não é a terra dos avós. Assim como a terra dos avós de qualquer amigo judeu que você assistir, não é Israel. Perfeito. Né? É a Polônia, pode ser a Espanha, Portugal, né? Do Sefaradi, pode ser Marrocos, enfim. Né? Então a gente tem essa questão, né? O que sobra de Armênia hoje é o que foi a Armênia russa, depois a União Soviética, que vai se transformar num país. Você vai à Armênia, ficar 6 meses. E aí você vai para estudar um período histórico que não é um período histórico simples de se comentar com as pessoas, porque conta uma história de muito sofrimento. E assim, a gente fala assim, 1918, 1916. Cara, isso é ontem. As pessoas conhecem pessoas, como você disse, o meu avô fugiu vestido de menina para conseguir sobreviver. Então é uma história recente para as pessoas. Tem até algumas pessoas ainda vivas. Pouquíssimas, mas tem. Agora deve ser muito pouco. Agora deve ser bem você tá falando há 10 anos atrás, quando eu morei na Armênia, tinha. Ainda tinha. Então você está falando de um tema que é sensível e que, poxa, você vai para os lugares, historicamente você tem muita rivalidade ainda existindo. Como que é o povo armênio em relação a isso e qual que é o sentimento deles? Baita pergunta. Porque tem a seguinte questão. A República da Armênia hoje é um país de 3 milhões de habitantes, certo? Com 4 fronteiras. Turquia, Azerbaijão, Geórgia e Irã. Nossa, facinho morar ali, né? E eles falam uma coisa interessante, né? Eles falam, o pior dos seus problemas na vida é se você tem um mau vizinho. E qualquer pessoa aí que está assistindo que tem um vizinho barulhento andar de cima, né? Ou um vizinho com cachorro sabe disso, né? E barulhento ainda é o melhor das coisas que o seu vizinho pode ser, né? Enfim, né? Ou melhor, menos pior, né? A menos pior das coisas que o vizinho pode ser é barulhento, né? Eu queria dar um exemplo aqui, mas não vou fazer isso. Então, você ainda tem que voltar para casa, né? E a gente, ou seja, dos 4 vizinhos, um está em guerra com o Azerbaijão, o outro é a Turquia, né? Desnecessário dizer, certo? O vizinho ao sul é o Irã, que assim... Que é o seu melhor vizinho, que é o melhor vizinho, falou. Mas é um péssimo vizinho pensando em de quem não gosta dele, entendeu? Que são os caras bem grandes, né? Que pode dar um problema bem sério. Exatamente. E o vizinho ao norte é a Geórgia, que também não é um bom vizinho, mas é meio que uma porta de entrada e saída para a Armênia, para a Rússia. Em termos terrestres. A Armênia é landlocked, né? A Armênia não tem litoral, certo? Só que a Geórgia tem guerra com a Rússia. Ou seja, uma vizinhança terrível, certo? Nenhum dos 4 vizinhos... Caramba. É uma vizinhança terrível. E a Geórgia não arruma treta, mas também não gosta, né? Não, tem uma rivalidade gigantesca. A rivalidade... Entre georgianos, né? E azeris, assim. Mas a questão é... Por que eu estou falando disso para responder a tua pergunta? A vida das pessoas na Armênia tem uma série de dificuldades em relação a preço de energia elétrica, em relação a produtos oferecidos, em relação a custo de vida mesmo. Para a gente turista que vai para lá
É tranquilo. Em dólar, é super tranquilo. Né? Super tranquilo, é barato, não sei o que, ainda tem encarecido nos últimos anos, mas porque muitos russos foram para lá para fugir da conscrição do Putin, né? Porque os armênios falam russo também, por conta da União Soviética. Então, né, muitos russos foram para lá e inflacionaram o mercado armênio, mas ainda é muito barato. Agora, para o cidadão que vive lá com $10 por mês no interior da Armênia, é um negócio absurdo. Então, eu acho que é simples da gente entender como que o cidadão armênio normal, ordinário, para ele, o genocídio é uma grande ferida, mas é um problema menor do que a sobrevivência diária. Então, o que ele mais quer é a paz com os vizinhos e a abertura de fronteiras, porque isso vai melhorar a qualidade de vida dele, certo? Então, isso acabou levando a uma série de problemas e questões, porque a diáspora, né, os nossos amigos aqui do Brasil, da Argentina, a Kim Kardashian em Glendale, né, qualquer outra pessoa que a gente possa pensar, fala, não, mas espera aí, o meu bisavô morreu por conta dos turcos, e eles não reconhecem o que eles fizeram. Então eu não admito que o governo da Armênia negocie qualquer tipo de normalização de relações sem que os turcos reconheçam o que eles façam. Só que a Armênia é desse tamanho, a Turquia é desse tamanho, muito mais relevante para o grande jogo mundial, certo? E se a Turquia falar, não vou reconhecer, a Armênia vai falar, tá bom. E vai ficar, vai ficar nessa. Né? Então a gente acaba tendo pautas identitárias, não é tão diferente do que as comunidades judaicas pelo mundo e Israel também enfrentam, de a diáspora tem uma agenda, o país tem uma outra agenda, um não entende por que o outro que nem mora aqui está falando, se metendo no bedelho, e o que está aqui fora não entende porque aquelas pessoas que moram lá não estão preservando a memória do sofrimento dos antepassados e tal. Outro paralelo seria os cubanos da Flórida, né? Ou seja, é uma questão muito complicada. Assim, é óbvio que os armênios da República da Armênia, eles sofrem, têm um trauma coletivo, têm os antepassados e tal, mas eles têm uma coisa mais prática, né? E eles não têm uma coisa tão... Eu vou chamar de raiva, tá? Contra os turcos e contra os azeris, sim, porque o conflito está acontecendo agora, tá? Mas, por exemplo, onde eu vi a coisa mais raivosa contra os turcos foi num distrito de Beirute chamado Boj Hamud. Tem Beirute e Boj Hamud, é como se fosse Guarulhos dos caras, assim. Você passa um rio e já tá lá, né? E é um distrito só de armênios. É majoritariamente armênio. Você chega falando em armênio na rua, a pessoa vai te responder armênio. Você tem certeza que eles sabem armênio. Teve um terremoto na Argentina ontem, né? Alguma coisa assim, tremeu até... que pena que não foi na Turquia, sabe? Eles têm, porque assim, eles são os filhos e netos e bisnetos dos sobreviventes de genocídio, e eles só estão lá em Boj Hamud porque os seus avós foram expulsos, entendeu? E o pior, a Turquia fala que o que eles contam é mentira. Não teve genocídio. Esses caras estão aí em Glendale com a vida boa, mas por quê? Estão reclamando do quê? Kim Kardashian, System of a Down, sabe? Estão reclamando do quê? Assim, qual que é? Isso é muito cruel, né? Porque além da morte, da destruição, tem a negação, né? Tem que dizer, o que você está falando é mentira. E a negação de quem executou. Exato. Né? De quem fez. E dirá pensar numa reparação. Não, esquece, né? E isso é parte do genocídio, né? A negação é parte do genocídio. E qualquer violência, né? Seja uma violência de um assédio, seja... né? Quando a pessoa... O perpetrador nega, né? E a vítima fala, pô, mas eu vivi. Agora eu vou ter que provar que eu vivi o que eu vivi. Eu vou ter que reviver o trauma, eu vou ter que... É muito perverso. Agora imaginem isso do ponto de vista de uma sociedade inteira há 100 anos, quer dizer, há 110 anos. É um trauma muito grande, né? E são essas as questões todas que eu tento endereçar em 150 páginas de livro, né? Que é o limite da coleção, assim, né? Como que essas feridas ainda estão abertas, né? E por isso que a gente entende como que os caras do System of a Down não falam uma vírgula sem falar Armênia, né? Ou mesmo aqui em Kardashian, né? Eu cheguei na Armênia no mesmo dia dela, em 2015, assim, dela e daquele bandido do Kanye West, né? Tinha uma bagunça no aeroporto. Eu falei, pô, eu tô chegando. Chegaram, né? A bandeira do Brasil, né? Falei, pô, né? Não sabia que tinham recepcionado. Era Kim Kardashian, mas enfim. Ainda tem armênios na Turquia? Tem, sim. Na região que ocorreu o genocídio? A gente tem dois tipos de armênios. Tem os chamados cripto-armênios, né? Os que não sabem que são armênios, por isso que os testes de DNA genéticos são proibidos na Turquia. Não pode fazer, não porque pode, senão, o Erdogan proibiu. Não, você é turco. Exato. Você é grego, você é curdo, Então tem muito armênio que foi turquificado, ainda criança ou bebê, né? E nem não sabe. Então seja, hoje já são os netos desses caras. Para ter um certo apagamento histórico na cabeça deles que estão lá, já que está na Turquia, vamos fazer que eles nasçam turcos. São turcos. E você mistura porque no olho nu você não vê tanto como diferenças relevantes. E olha que curioso, né? Era que nem os judeus e os alemães lá na Alemanha. Você, visualmente falando, a diferença não é tão gritante assim. Aquela cena do Hotel Ruanda, né? Qual que é a diferença da menina Tutsi pra menina Hutu que tá sentada no bar? Nenhuma. Aí o cara fala, pô, pra mim elas são gêmeas, né? São idênticas, né? Mas então com essa lavagem cerebral, tipo, o armênio que tá ali, que acha que é turco, nasceu turco, cultura turca, com o Estado falando que você é turco,
ele nem vai se sensibilizar muito, talvez, pelo passado que ele nem sabe que teve. Ele pode até condenar os armênios vizinhos. Sim, curiosamente, sim, né? sim. Não sei, tô falando... Não, faz sentido. Agora, em Istambul, tem assim, aí tem uma comunidade armênia articulada, igrejas, escolas, jornais. Né? Que sobreviveram culturalmente. Até, e aí ficaram um tempo em off, né? E depois ressurgiram. E aí já numa retórica da Turquia de não, a gente jamais poderia fazer isso. Temos até aqui igrejas armênias, temos até aqui, né? Jornais em armênio. Tem até amigo que tipo isso. Não, agora, aí uma curiosidade minha. O armênio que é falado na República da Armênia, o armênio que é falado nesse bairro lá do Líbano. São diferentes. E o armênio que é falado em Istambul são coisas diferentes. O armênio falado no Líbano e o armênio falado em Istambul são bem parecidos. Tá. Que esses são dois dialetos, provavelmente o armênio dos avós do pessoal que veio pra cá. Sim. Esse armênio oriental. O armênio oriental é da Armênia, Geórgia, Rússia e Irã. Esses falam armênio oriental. E a Armênia... O demais fala armênio ocidental, ainda que tenha variações dentro desse dialeto, né? A gente fala português americano, né? Sim. Mas, né? É sotaque do Rio, sotaque de Minas, sotaque de São Paulo, né? Agora, no caso, então, na parte continental asiática da Turquia, então, se tem gente que fala armênio ali, historicamente falando, fala em casa. É um troço meio que proibidão, assim, Istambul, ainda. Fala-se em escola, na igreja. Em Istambul. Mas Istambul tá longe. Tá longe. Agora, no interiorzão mesmo, brabo da Turquia, né? Aí tem até uns... Eles chamam de Hamshen, que é tipo um híbrido entre turco e armênio. São palavras como se fosse um portunhol, assim. Entendi. É uma língua híbrida particular. Mas dentro disso que o Pirula tá perguntando, a perseguição que aconteceu no passado, a princípio não aconteceria hoje. Tanto que você tem em Istambul, você tem uma comunidade armênia ali dentro. Não com Erdogan, né? Então, em 2007, um jornalista armênio de Istambul foi morto na porta da redação do seu jornal, chamado Agos, que é um jornal bilíngue armênio e turco. E ele foi morto por um grupo ultranacionalista turco. Né? E aí, até os armênios... foi uma grande comoção, né? Uma coisa toda. E os armênios levavam faixas para as ruas, dizendo assim, 1,5 milhão mais um. Ou seja, contabilizando-o como vítima do genocídio a partir do momento que ele morreu na Turquia, na sua terra, por ser armênio. Os caras são bons nisso, Agora, né? Porque que propaganda interessante. Não, né? No sentido... A tua piada do Tem Até Amigos Que São é muito interessante porque quando o Hrant Dink morre, que é esse jornalista, a sociedade civil da Turquia vai para as ruas, com plaquinhas escrito todos somos armênios, todos somos Hrant. Inclusive, esse momento é o momento que os movimentos sociais da Turquia saíram para a rua pela primeira vez. A Turquia é um país com um grande repertório ditatorial, militar, autoritário. Tá? Isso é importante dizer. A Turquia teve vários golpes militares ao longo do século XX. Né? E o Erdogan tá lá hoje, não é, né? Assim, não é à toa. Não é um arauto do... É porque a gente tem tanta cagada no mundo hoje, né? Que a gente até esquece que o Erdogan é do FDP, né? Mas assim... E é gradativo, vai piorando o tempo. É o sapo na panela de água. Exatamente. Né? Então, quando esse jornalista armênio morre, todo mundo vai meio que usar... Os outros grupos minoritários da Turquia, LGBTQIA+, circassianos, gregos, judeus, vão usar da morte desse armênio para falar, eu também sou de uma minoria. Eu também. Então vira uma coisa, alguns amigos falavam isso, amigos turcos, né? E eu fui pra Turquia em 2011, né? Eu peguei um pouco desse caldo. Foi a primeira e única vez que eu fui, e a última, né? Depois a gente pode entrar nesse mérito. Eles vão falar o seguinte, olha, virou até legal, cool, você ter um amigo armênio e esse amigo falar assim, olha, eu sou armênio, na verdade eu tenho esse nome, Yusuf Pamuk, mas é Pamuk de Jian, ou seja, eu sou armênio e tiraram o Ian para, né? Então, isso tudo vai acabar em 2016. Com aquele autogolpe do Erdogan, não sei se, né? Autogolpe, né? Aquela coisa. Ficou como... foi uma tentativa de golpe que ele usou para fechar o regime, né? E aí ficou naquela coisa. Nem tinha um golpe, né? Ele usou para poder... Mas teve uma tentativa de golpe. De fato, ele foi hábil em reverter e a partir daí ele fechou o regime mesmo. Ele é um autocrata e acabou, né? Então, hoje em dia... Tá muito difícil a situação dos armênios da Turquia. Porque os turcos e os azeris são o mesmo povo, etnicamente falando, né? Linguisticamente falando. A diferença entre o idioma turco e o azeri é o português do Brasil e o português de Portugal. A grande diferença entre os dois o turco é sunita, o azeri é xiita. Né? Então, quando tem os conflitos entre a Armênia e Azerbaijão, quem sofre na Turquia são os armênios da Turquia. Porque a igreja vai ser depredada, vai ser pichada, alguém vai ser espancado na rua. Né? Então, é um tema muito sensível ainda na sociedade turca, né? Como lidar com essas minorias, como lidar com essas questões.
Excelente. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Gente, tá aqui o livro. O link vai estar aqui embaixo. A gente poder ficar com... Tem história pra contar. Dá pra falar de banda, dá pra falar de Armênia, falar do Monte Ararat. Dá pra falar do Monte Arca Ararat. de Noé. Dá pra falar de um monte de coisa. coisa. Eu ia comentar. Mas clica no link. Primeiro, sigam o trabalho do Iclis. Cara, não dá pra falar. Abraço, Iclis. É espetacular. Pois é. Publicar livros como esse é incrível. Ele que indicou o Heitor falou e o papo foi legal demais. Então tá aqui o livro, ó. Clica no link, compra o livro, prestigia o trabalho do Heitor e do Iclis, porque tá legal demais. Uma última perguntinha de resposta sim ou não, que você já deve ter ouvido 475 milhões de vezes. Parente do Kiko? Não. Tá, ok, pronto. Eu ia falar, eu que ensinei ele a tocar guitarra, né? Mas não vai falar. Mas não é assim. Heitor, valeu demais por estar aqui Valeu com a você, gente. gente. Obrigadão. Valeu. Gente, mais um programa excelente. Cliquem no link, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo sobre outros assuntos que a gente pode trazer sobre história aqui no 3 Elementos, certo? Certíssimo. Temos um programa, Carlos Ruas. Temos um programa. Então, um beijo pra todo mundo. Falou, valeu e tchau. Falou. Você vai fazer o doutor... E o seu passaporte? Ah, não, é que eu sou italiano. Então. Que eu aqui, na verdade, desculpa, eu sou italiano. Não queria me gabar. Por isso que no almoço você não partiu a massa. Não, né? Isso, eu comia, não pode, eu cortei. De vez em quando a mão dele junta Isso, sozinha. junta, é assim, automático. Ela junta sozinha. Domingo a gente vai na Rua Javari. Exato, só que eu não sou palmeirense. Felipe que se exploda. Palmeiras não tem mundial. Mas é isso. Quando você vai fazer o doutorado, aí o passaporte dele é cancelado e não sabe por quê. Qual que é a sua pergunta mesmo? Em relação a... Não tem mas problema. é o professor do Não, ensino tirei médio, onda, não esquece não nada. tem problema.